Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre um homem chamado Ove, do Frederick Backman. Talvez você já tenha ouvido falar dele porque tava um marketing pesado no final do ano passado, início desse ano, e eu terminei de ler ele ontem e também vi o filme, então tá tudo muito fresquinho na minha cabeça, então decidi fazer um vídeo sobre o livro e também o filme, com as diferenças que tem cada um, sobre a adaptação. Quero trazer as minhas concepções, o que eu entendi sobre o livro, fazer uma breve resenha aqui. Talvez você tenha interesse em ler o livro ou você já leu e quer ouvir de alguém que tenha lido também, porque eu sou desse tipo de pessoa que às vezes eu fico procurando no YouTube canais que falam sobre o livro que eu quero ou o livro que eu li para eu entender melhor, ou se eu devo realmente comprar ou não esse livro. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito. Aqui embaixo eu vou deixar o link do grupo do Telegram, que é a galera que é inscrita aqui do canal, então lá a gente conversa bastante sobre algumas leituras. Inclusive a gente, neste momento, hoje, no dia 20 de maio, nós estamos lendo, fazendo parte de uma leitura coletiva do livro A Carrie Estranha. Então, se você quiser ainda participar, dá tempo, tá? Tem o link aqui também do Instagram e o link da Amazon para você comprar aí suas coisas com o meu link. Vou pedir sua ajuda aí, tá? Então fique à vontade para explorar aqui a parte de descrição do vídeo. Bom, esse livro eu fiquei um pouco resistente em ler ele, confesso. Primeiro eu fiquei interessado porque a Pan tinha falado bem desse livro, mas eu fiquei um pouco assim indeciso por conta do autor, o Frederick Backman, que eu tentei ler Gente Ansiosa lá em 2020 ou 2021, não lembro. E não foi uma experiência muito boa, sei lá, não sei o que aconteceu, eu não gostei muito da escrita dele, a história não me interessou, achei um pouco caótica. E aí eu abandonei. Talvez eu tenha lido errado. Hoje eu tenho uma concepção que eu tenha lido no momento errado, porque esse livro realmente é bom. O pessoal do grupo lá do Telegram até me perguntou: esse livro é bom mesmo? Porque eu abandonei, ou achei muito arrastado. Eu já vou dizer de cara, ele não é um livro muito rápido de você ler. Afinal, é um drama. Acho que praticamente todos os dramas têm aqueles momentos que são um pouco arrastados. Mas eu venho te dizer que eu cheguei até o final, não pensei em desistir do livro, mas cheguei em um momento que eu dei uma pausa, até se você assistiu algum dos meus vídeos anteriores, você viu que eu dei uma pausa aqui no canal. Mas por que eu decidi fazer um vídeo sobre esse livro? Esse livro aqui, ele me fez pensar sobre muitas coisas, então eu achei interessante eu compartilhar com vocês, porque eu também tenho um quadro aqui no canal, tipo uma resenha eu faço dos livros que acabam me tocando bastante, que eu sinto que eu devo falar nele no canal. Inclusive tem alguns vídeos, se você tiver interesse de saber mais, vou deixar também um link aqui embaixo. E sobre o que fala o homem chamado Ove? Esse livro, ele conta a história de um senhor que tem alguns problemas psicológicos, né? É um senhor que já está em depressão por coisas que aconteceram na vida dele. Ele mora num condomínio, ele é tipo um síndico, como todo síndico é um pouco problemático, né? Então, ele é tipo um síndico, não é bem um síndico, mas ele mora num condomínio e ele toma conta de todos os detalhes desse condomínio. Os vizinhos não gostam dele, as pessoas não gostam das atitudes dele, acham ele uma pessoa carrancuda, acham uma pessoa mal-humorada, que trata mal as pessoas, e realmente ele trata mal as pessoas durante um bom tempo da história. Só que, por outro lado, você também vê que alguns vizinhos já lidam com isso, já acostumados por ele ser assim. As pessoas meio que entendem ele, sabe? Tudo bem. Ele é um senhor que não é tão velho assim. Ele tem 65 anos de idade. Quando eu peguei o livro, eu imaginei que ele tivesse uns 80, aquele senhor bem assim, bem cri-cri. E nessa história, as coisas vão acontecendo na vida dele que vai interrompendo algumas coisas que ele quer fazer. Porque ele já tá mal, ele tá com depressão, as coisas não fazem mais sentido pra ele, por ele ter perdido a esposa. Então ele já tá saindo do emprego dele, já tá se aposentando, e aí ele já não consegue entender, ver mais sentido nas coisas pelo fato da perda da esposa dele, ele já ter se aposentado, e ele sente muita falta dessa esposa dele. E aí, durante esse processo todo, acabam aparecendo alguns vizinhos novos, uma família nova, e que começa a pedir alguns favores pra ele, começa a se aproximar dele de uma forma, assim, bem amigável, sabe? Sabe quando tem... Eu não sei se vocês já conheceram pessoas assim, mas pessoas mais expansivas, que são super amigáveis, faz alguma comida em casa e aí quer te oferecer, leva pra você, seja no trabalho, seja se você é vizinho ou não.
E aí eles começam a se aproximar bastante e ele é bem resistente. Ele é um senhor também que ele não é muito adepto às tecnologias, né? Ele gosta muito de carro, ele era um engenheiro, ele teve uma história, uma bagagem na vida dele de muitas coisas. Ele foi um trabalhador braçal durante um tempo, então ele acha que hoje em dia todo mundo que vive de tecnologia é um povo meio que, como que eu posso dizer, faz corpo mole pras coisas, sabe? E aí ele, nessa família que ele conhece, tem uma pessoa em específico que é a Parvané, que tem nesse livro aqui, inclusive eu vou explicar a situação do filme, porque tem muitas divergências no filme, principalmente com nomes, né? No livro, ela é árabe, algo parecido. Acho que ela é árabe. Já no filme, ela é mexicana. Por que fizeram isso? Não sei. Mas ela chega muito na vida dele, muito próxima. Ela acaba se tornando uma pessoa muito... fazendo um papel quase de filha, sabe? Ela ajuda ele em algumas coisas, mas ela também é uma pessoa que tem umas dificuldades. Ela não consegue... Por exemplo, ela não sabe dirigir. Então, ele acha um absurdo ela não saber dirigir. Então, ele decide ensinar ela. Ele vai vendo as pessoas ao redor. Ele acha que todo mundo é incapaz. Todo mundo é burro. Não é que é burro. Todo mundo... são pessoas que não sabem fazer nada. Uma pessoa não sabe dirigir. Uma pessoa fica caminhando na rua com roupas de academia muito apertadas. Ele se incomoda. Enfim, várias outras coisas. E isso ele vai... é uma pessoa cri-cri. É uma pessoa ranziza com tudo. E já no condomínio dele, tudo que sai do lugar, ele começa a se incomodar, ele vai chamar a atenção da pessoa. Tem uma parte de coleta seletiva no condomínio em que ele fica muito incomodado porque as coisas estão mal separadas. Enfim, essas coisas tem no filme e achei até legal eles mostrarem mais esses detalhes. A Parvane, que é dessa família, ela, o marido e mais 2 crianças, e ela também tá grávida. E ele já não gosta de criança, ele não gosta de falação, ele não gosta de movimento, a casa dele é tudo muito arrumada. E eles vão chegando cada vez mais, se aproximando cada vez mais dele. Ele já tá bem próximo deles. E agora, vou começar a falar alguns spoilers, então se você não quer, eu posso soltar alguns spoilers. Mas óbvio que o spoiler final não vou dar, tá bom? Mas o que acontece? As pessoas começam a se aproximar bastante dele e ele se aproxima sem perceber. Como? Ajudando uma pessoa, ajudando outra. Um vizinho que, por exemplo, ela não sabe dirigir. O vizinho que cai do telhado e precisa levar pro hospital, ele que acaba levando. Então são várias coisas que acabam acontecendo. Por que que ele é atrapalhado nas coisas? Por que que ele é incomodado sempre e ele fica cada vez mais irritado? Porque por ele ter perdido a esposa dele, ele tem o desejo de cometer um suicídio. Ele não quer mais viver. Então, durante a história inteira, ele tentando cometer algum suicídio em casa. E ele é atrapalhado no exato momento por diversas situações. E ele para de fazer o que ele está fazendo para poder ajudar as pessoas. Além dessas coisas, além dessas pessoas, dessa família, tem também o gatinho. Um gatinho muito fofo nessa história, em que aparece. E ele não gosta muito de animais, mas mesmo assim, com esse gatinho, ele acaba abrindo uma exceção. Por quê? Como ele perdeu a esposa dele, tudo ele lembra dela. Tudo ele começa a remeter como se ela estivesse viva. Se ela estivesse viva, como ela ia aceitar isso? Esse gatinho que fica solto, né? Ele começa a rondar a casa dele e parece que escolhe ele ali. E aí ele decide adotar aquele gatinho porque ele imagina, se ela estivesse aqui, ela teria adotado ele. Ela não ia gostar de colocar ele na rua. E o relacionamento dele com a esposa era uma coisa muito fofa, porque a esposa dele ela gostava muito de livros, ela era professora, gostava muito de gatos. Ele teve uma vida um pouco diferente da dela. Ele já teve mais situações financeiras mais difíceis. Ele trabalhava limpando trilho de trem. Na ausência dela, na perda dela, ele começa a assimilar muitas coisas que ela ensinou pra ele. E isso é muito legal, porque ele começa a usar isso em vida. Então as coisas na casa ele vai deixando do jeito que ela gostaria que ficasse. Essa situação do gato, como eu falei, mas ainda assim ele tem aquele desejo de não pertencer mais ao mundo. E aí, por que eu disse esse gatinho? Porque esse gatinho, ele vai vivendo ali em volta dele. Quando ele vê ter o gato que ele não gostava, ele acaba tendo uma afeição, uma preocupação maior com ele. Então, os vizinhos começam a se aproximando dessa família. Tem um vizinho que sempre fica caminhando por ali e acaba se aproximando dele. Os vizinhos em volta sabem da vida dele, sabem o que aconteceu. Então, por isso que até entendem um pouco por que ele é assim. E aí, tem até um detalhe no livro que é até diferente do filme. Ele conhece um garoto que acho que é entregador de jornal, se não me engano. Ele ajuda esse garoto a consertar uma bicicleta, porque ele é engenheiro, ele sabe consertar muita coisa. E aí ele ajuda esse menino a consertar essa bicicleta, e aí ele descobre que esse menino, ele
gosta de um outro menino. Na cabeça dele, ele não consegue compreender aquilo, mas mesmo assim aquilo não incomoda. Ele só pergunta sobre a sexualidade do menino. Mesmo assim aquilo não afeta. E o menino tem problemas com o pai dele, até que o pai dele expulsa ele de casa. E o Ove acaba cedendo ali a casa pro menino. Mas eu achei interessante que aquilo, a sexualidade do menino, não era um problema pra ele. O que era um problema pra ele era o pai criar caso com o menino por conta de situações como essa. E já no filme é um pouco diferente. Eles já mudaram um pouco a história. No filme eles decidiram colocar um garoto trans passando pela mesma situação que o outro menino. E o nome também é diferente, então tem coisas no filme e no livro que eu fiquei meio assim, não curti muito ter mudado situações que não precisavam. Por exemplo, o nome do personagem. Algumas coisas também são interessantes no filme, no livro, e que o filme não coloca, é voltar muitas vezes no passado. O livro, ele volta muito no passado do Ove, desde quando ele era criança, o relacionamento com o pai dele. Então isso explica também muita coisa ao longo da história. E já no filme não foi muito mostrado, não foi muito contado, né? Na verdade, o filme não mostra em momento algum ele com o pai, só desde quando ele conhece a esposa dele. E esse relacionamento com o pai dele é um relacionamento muito interessante, porque ele perdeu a mãe dele quando ele era muito jovem e viveu só ele e o pai dele. O pai dele trabalhava limpando trilho de trem, mexendo com coisas de trem, e ele, jovem, também o pai dele arrumou esse emprego pra ele e ele seguiu mais ou menos os caminhos que o pai trilhou pra ele. E foi aí que ele pegou o gosto pela construção, por mexer em máquinas, engrenagens, essas coisas, e ele começa a trabalhar só com isso. E a esposa dele, ele acaba conhecendo na juventude, num trilho do trem. Uma coisa que é interessante, que tanto no livro quanto no filme, que mostra que ele não gosta nem um pouco de livros e ela gosta muito. Ele comprava livros pra ela, ele sempre tava indo em livrarias comprar livros pra ela. Por mais que ele não gostasse, não entendesse, ele alimentava aquilo nela. E aí, no meio de tantas tentativas de suicídio dele e tantas interrupções, né? Toda vez que acontecia isso, ele era interrompido. Ele acabou se aproximando sem querer de todo mundo, deixando que todo mundo se aproximasse dele. Até essa família, que é uma família expansiva, ele acaba se aproximando tanto da moça quanto do esposo dela. As crianças que ele não gostava de criança. Gato que ele não gostava de gato. Gato começa a morar com ele. Outros vizinhos que moravam perto, ele começou a ter mais proximidade. Inclusive, um casal que era amigo deles desde a juventude. Ele acabou brigando ao longo do tempo aí com esse amigo dele, e aí ficou distante, e são tudo da mesma vizinhança, então eles envelheceram sem se falar um com o outro, e até isso fez com que ele se aproximasse de pessoas com quem ele não falava mais. Então, do início do filme, que mostra muita solidão dele, até ao final, mostra como ele foi sendo preenchido, a vida dele foi sendo preenchida por várias outras pessoas, o vazio que ele sentia foi sendo preenchido por todas as pessoas que procuravam ele, que ele ajudava. Tanto que você nota até o final da história que ele é uma pessoa muito essencial na vida de muita gente. Afinal, ele resolve o problema de muita gente. E as pessoas, em troca, acabam ocupando, né, a casa dele, o tempo dele. E ele sente um motivo, um propósito ali pra estar ajudando as pessoas, porque as pessoas são incapazes de fazer qualquer coisa. É mais ou menos essa concepção que ele tem. Eu acho até engraçado. Então, o filme tem muitas situações engraçadas. O livro também. Muitos momentos de humor. Porque é engraçado. Chega a ser engraçado. É um senhor mal-humorado. É um senhor que não gosta de nada e nem de ninguém. Mas acaba sendo muito engraçado a interação dele com as outras pessoas. A falta de paciência que ele tem com as outras pessoas, mas ainda assim ele ajuda as pessoas, porque ele fala, eu tenho que ajudar as pessoas, porque as pessoas é perdida, as pessoas não sabem nada, a pessoa não sabe subir uma escada, eu vou ter que fazer isso por ela, porque não é capaz de fazer um negócio desse, eu vou ter que ajudar a dirigir esse carro, ensinar a dirigir esse carro, porque com 30 anos não é possível que eu não saiba dirigir esse carro. Então, com isso tudo, ele acabou descobrindo um propósito da vida dele. Então, é muito, muito fofo todo desenvolver o relacionamento dele. Então, eu gostei muito da maneira em que ele vai se relacionando com as pessoas, aos poucos, até você como leitor, quando você vê, tá todo mundo ao redor dele. Ele que era um homem sozinho, sem ninguém, viúvo, ele acaba cercado de pessoas que se interessam, que gostam dele, que fazem companhia pra ele. Então o livro, ele mostra muita coisa assim, sabe? Fala sobre propósito, sabe? Fala sobre relacionamentos, fala sobre perda, sobre depressão, e faz a gente refletir muito sobre o nosso propósito também aqui. Tem gente que acredita que todos nós viemos para algum propósito na Terra, então te faz refletir sobre coisas como essa, e também faz refletir que às vezes quando a gente se sente muito sozinho, sem ninguém, às vezes existem pessoas sim que estão pela gente, às vezes não abrimos a porta para ninguém. E o filme eu assisti assim que eu terminei o livro,
E eu gostei muito, então vale a pena assistir, eu gostei muito do filme, porém eu fiquei um pouco chateado porque eles tiraram coisas que não precisavam tirar. Por exemplo, eles não precisavam tirar o nome do personagem principal. Eu não sei se houve diferença de tradução pra cá, porque, por exemplo, ele se chama Ove aqui no livro. Já no filme ele chama Otto, mas eu também vi que o livro lá fora se chama... o nome dele é Otto, então eles traduziram o nome do personagem, sem necessidade, até porque Ove e Otto são dois nomes muito estranhos. O nome dela também, aqui é Parva, né, no livro, e no filme ela chama Marisol. No livro ela é árabe e no filme ela é mexicana, eu não entendi por que isso, mas fora isso, o filme foi ótimo, foi muito bem feito, Tom Hanks atua muito bem, a atriz que faz a Parva, né, ou Marisol, também atua muito bem. O filme, ele serve como um complemento aí do que você leu, porque o livro, como todos os filmes, todas as adaptações, eles não conseguem pegar tudo que tem no livro. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado. Esse foi um breve resumo meu desse livro, que eu gostei. Eu achei interessante eu fazer um vídeo sobre ele. Não faço vídeo sobre todos os livros que eu leio, só sobre os que realmente me marcam bastante, que eu acho que devo repassar. Se você gostou, eu vou pedir pra você curtir aqui embaixo e se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Também comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você não leu e se você gostou ou não, ok? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!